Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Inúmeras vezes já ouvimos um ditado parecido com essa frase que eu citei, sendo que de outra forma, vocês vão completar. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os textos selecionados pelo dicionário de hoje nos falam da grande responsabilidade, não apenas da liderança cristã, mas também de todas as pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus. Sabemos que vivemos sob um sistema que é totalmente sem Deus e contra Deus. Sabemos que somos bombardeados todos os dias por inúmeras situações onde somos colocados à prova e onde temos que dar testemunho real e concreto da nossa fé e religiosidade. O texto do Antigo Testamento nos fala sobre as autoridades religiosas que se aproveitavam da boa-fé do povo para tirar proveito pessoal através de falsas revelações, falsa religiosidade e que viviam uma vida completamente diferente de tudo aquilo que eles pregavam. Na epístola, temos a continuação do texto que nós lemos na semana passada, onde Paulo de Tarso fala de si mesmo como uma pessoa que vive honestamente do seu trabalho e não se utiliza do Evangelho para tirar proveito pessoal, não explora o povo e não diz coisas bonitas somente para agradar os seus ouvintes, mas sim que ele é comprometido de corpo e alma com os ensinamentos de Jesus Cristo. Podemos ser um exemplo de vida para aqueles que almejam seguir Jesus. Em outras palavras, Paulo diz: façam o que eu digo e façam o que eu faço. A sua vida e dedicação à causa do reino o permitiam fazer tal afirmação. No texto do Evangelho de hoje, temos Jesus utilizando-se de palavras duras, porém necessárias. Chega um ponto na vida da gente em que não podemos ser sempre bonzinhos e de fala mansa. Há situações em que precisamos ser duros e enfáticos, como foi Jesus nesse texto que nós lemos agora, acabamos de ler. Os fariseus e mestres da lei eram pessoas muito zelosas, eram de verdade, quanto à preservação das tradições e das doutrinas judaicas. Eles tentavam fazer tudo mesmo para preservar da melhor forma possível. Eles também gostavam de aparentar muita santidade, de serem reverenciados como autoridades religiosas e de serem exemplo de vida para o povo. Entretanto, na maioria das vezes, suas vidas eram bem diferentes de suas pregações. Em sua maioria, digo maioria porque sempre há exceções à regra quando nós falamos de pessoas, né? Esses fariseus e mestres da lei eram pessoas de dupla face. Esses aos quais Jesus estava sempre falando contra, né? Não vamos dizer que todos eles eram, lógico que não. Mas esses que viviam sempre atrás de Jesus, normalmente eram pessoas com dupla face. Como assim? Pessoas que pregavam uma coisa e faziam outra, diferente daquilo que eles pregavam. A pregação deles era para os outros, não era para eles. E Jesus sempre falou muito contra isso. É contra esse tipo de relacionamento, contra esse tipo de comportamento que Jesus fala tão duramente no texto de hoje. É um equívoco enorme da nossa parte quando ao lermos esse texto pensamos que foi apenas algo do passado, dirigido a pessoas do passado. Às vezes a gente pensa isso, né? A gente está falando dos fariseus, que é pessoal lá e tal. É um erro muito grande quando a gente pensa dessa forma. De fato, os textos bíblicos são históricos, de uma época e cultura bem diferentes e bem distantes de nós, é verdade. Mas a palavra de Deus é viva e nos fala a todos os dias, através desses textos tão antigos. Basta que prestemos atenção nas Escrituras e no nosso cotidiano. Jesus disse ao povo que aqueles homens realmente ensinavam a palavra de Deus, mas que suas vidas eram totalmente opostas àquilo que eles pregavam. Ensinavam que o
sabia ser humilde, enquanto eles mesmos eram postos de orgulho e vaidade. Eles sabiam o caminho certo e até ensinavam, mas viviam de outra forma, dominados por tudo de ruim que eles mesmos condenavam. Jesus nos diz sobre essas pessoas: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Em nossa nova vida no reino de Deus, como filhos e filhas do Criador, não há espaço para essas vidas duplas. Ou vivemos o que pregamos, ou a nossa religião é inútil e serve apenas de escândalo para o Evangelho. Os textos do lecionário de hoje falam diretamente para cada um e cada uma de nós. Não apenas para aquelas pessoas daquela época ou para os líderes religiosos antigos e atuais. As Escrituras nos falam em particular para que prestemos atenção em nós mesmos e não na vida dos outros. Como temos testemunhado a nova vida do reino? Vivemos de acordo com aquilo que pregamos? Vivemos de acordo com a mensagem do Evangelho ou só vamos à igreja porque não temos nada melhor para fazer? Somos realmente comprometidos e comprometidas com o amor de Deus acima de tudo e amamos as demais criaturas como amamos a nós mesmos? Vivemos uma vida transparente ou somos mera fachada, pseudo-cristãos? Se queremos ser respeitados pelas outras pessoas como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, devemos ter sempre em mente que a fé sem obras é morta, é inútil, conforme Tiago 2:17. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.